Oi, hoje eu vou conversar com você sobre uma releitura que me atravessou de um jeito completamente inesperado. Eu voltei para ler Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, justamente porque eu estava fazendo uma oficina sobre Alice no País das Maravilhas com a Bruna Martioli, inclusive maravilhosa. E reler isso daqui aos 31 anos, cara, na boa, eu não estava preparada para o impacto. A leitura 30 mais. É bizarro. Eu confesso que eu sempre amei essa história, sempre. É um dos meus livros favoritos da vida. A animação da Disney marcou a minha infância e eu sou apaixonada. Eu já revisitei adaptações como as versões dirigidas pelo Tim Burton, mas nada se compara ao livro em si. E talvez o que mais me impressiona hoje, até hoje na verdade, seja perceber que esse livro nunca foi somente infantil. A primeira coisa que salta aos olhos numa leitura madura, obviamente, é o nonsense, que muita gente entende como algo aleatório, absurdo e sem sentido, mas aqui ele é estrutural e não vazio. Aqui o escritor desmonta a lógica tradicional, ele subverte a expectativa, desafia a ideia de que toda narrativa precisa ter uma lição de moral, uma punição, uma recompensa. Na literatura infantil do século XIX, obviamente era comum que histórias ensinassem virtudes claras. E Alice não faz isso, até porque ela erra o tempo todo, ela se desespera, ela questiona, ela não sai da história com uma moral explícita. Isso daqui, esse livrinho aqui, é revolucionário. E só um parênteses, eu amo essa edição, porque ele tem essas ilustrações maravilhosas. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês como ele é interno. E tem Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Eu sou apaixonada, gente. Isso aqui é uma obra-prima. Eu amo muito. E continuo amando mesmo com 30 anos. Mas voltando aqui ao que eu pude captar com 30 a mais, vou falar sobre algumas impressões que eu tive dessa leitura, principalmente depois da oficina. Eu tenho um caderno de anotações de ideias, praticamente, que eu tenho, interpretações que eu vou escrevendo conforme eu vou lendo um livro, seja Alice, seja qual livro for. E eu sempre vou anotando o que eu tô sentindo naquele momento, o que uma frase X me chamou a atenção e o porquê, o que ela me lembrou. Eu vou anotando tudo, então assim, eu vou comentar com vocês as coisas que eu fui anotando e que me trouxeram uma percepção diferente e também me trouxe uma interpretação maior até mesmo depois da oficina da Bruna, que inclusive se vocês não conhecem ela é maravilhosa. Então assim, vamos falar primeiro aqui do Coelho Branco, tá? Primeiro, vamos falar de alguns personagens. Eu sinto que o Coelho Branco é um símbolo muito poderoso nessa história, né? Ele carrega um relógio, ele tá sempre atrasado, sempre correndo. Em plena Inglaterra industrial, obviamente esse detalhe não é inocente, porque o tempo vira uma entidade opressora. E Alice corre atrás dele sem pensar nas consequências. E pensando nisso pra gente, né? Quantas vezes a gente já não fez isso? Não é mesmo? Quantas vezes a gente não seguiu o relógio, o cronograma, o prazo ou o deadline, como muita gente gosta de falar, e de repente entramos numa queda vertiginosa, tentando entender como é que a gente foi parar ali. Eu não sei você, mas eu fico todos os dias fazendo isso, tá? E mesmo com essa percepção, continuo fazendo. Deveria melhorar? Deveria, mas eu não tô conseguindo, né? É uma mudança que a gente precisa fazer aos poucos. E a queda, né, da Alice na toca é quase como uma metáfora do crescimento, porque não tem uma explicação, ele só acontece, só se movimenta. E então começam as transformações físicas. A Alice cresce, encolhe, e ela começa a duvidar da própria identidade. Quem sou eu? Né, essa pergunta fica ecoando nela, principalmente quando você vive uma mudança profissional, uma mudança emocional, uma mudança social, seja qual for. Eu tenho 31 anos e aos 31 anos eu li essa pergunta como se fosse uma pergunta minha dentro da minha cabeça. É bizarro, né, pensar isso, mas assim, é exatamente isso. Acho que não tem um dia na minha vida, pelo menos assim, 30 a mais, que eu não pense isso o tempo inteiro. A lagarta também, né, uma personagem que é bastante marcante pra gente, principalmente porque é um dos momentos filosóficos mais importantes do livro, né? É um ser destinado à metamorfose, perguntando quem você é. E quando a Alice diz que não sabe mais, porque ela mudou 500 mil vezes, a lagarta basicamente responde que isso é natural, que com o tempo você vai se acostumar. E é quase cruel
de pensar assim, mas é tão simples, porque de fato é verdade, né? Então, ai, eu fico até arrepiada e emocionada falando sobre isso. Eu amo esse livro e relendo em 31 anos é bizarro ver que a emoção é diferente. O Gato, né, de Chihiro, por sua vez, ele traz uma das reflexões mais modernas da obra. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E isso demonstra completamente a lógica meritocrática de planejamento absoluto que vendem pra gente. E quando ele diz que todo mundo ali é louco, inclusive a Alice, tem uma ironia muito delicada que talvez a loucura seja apenas o reconhecimento de que as regras são arbitrárias. Eu vou te falar, mais uma vez, um personagem de Alice no País das Maravilhas, fazendo com que as perguntas e todas as interações sejam completamente atuais, né? Sejam completamente pertinentes ao mundo adulto. 30 mais, 20 mais, seja qual idade for. Bizarro, né? E como não falar também da Rainha de Copas, né? Que representa o máximo do poder autoritário. Cortem as cabeças, é a sua solução para qualquer conflito, né? E o jogo de croquet é um caos onde as regras mudam conforme o humor dela. Isso, obviamente, quer dizer pra gente que os sistemas podem ser estruturados para parecerem organizados, mas eles funcionam por puro capricho. O julgamento final é brilhante, porque a sentença vem antes do veredito, as provas não fazem sentido algum, o júri escreve o próprio nome para não esquecer quem é, mas continua sendo uma sátira institucional extremamente sofisticada e atual. E quando Alice diz, finalmente, né, diz que eles não passam de um maço de cartas, ela rompe com o medo. E isso para mim é o verdadeiro amadurecimento dentro da narrativa, porque não é sobre entender as regras, mas sim sobre perceber que muitas delas não merecem ser obedecidas. O nonsense aqui funciona como uma ferramenta crítica, porque ao desmontar a lógica, o escritor obriga o leitor a reconstruir sentido. É uma obra que convida a interpretação constante, e é por isso que atravessa gerações. E reler esse livro agora foi perceber algo muito mais profundo, porque quando criança eu queria viver no mundo das maravilhas. E hoje eu reconheço que eu já vivo nele. Um mundo adulto cheio de burocracias absurdas, hierarquias frágeis, pressões temporais e jogos sociais completamente esquisitos. A diferença é que, como a Alice, a gente precisa aprender a questionar. E outra coisa também, o livro ele termina como um sonho, mas não é só uma fuga. É uma viagem simbólica para processar o mundo real. Talvez por isso que ele continue sendo adaptado, reinterpretado, reimaginado e relido. Eu li quando eu era criança, eu li quando eu era adolescente, eu li jovem adulta e agora eu reli com 31 anos e, cara, continua sendo tão encantador quanto foi em todas as outras vezes que eu li esse livro. É maravilhoso. Me emociona, sabe? De ver, principalmente, né, que esse livro é tão importante para mim e um porquê ele é assim. Alice no País das Maravilhas é uma obra sobre crescer sem perder curiosidade, sobre enfrentar o absurdo sem deixar que ele defina quem você é. E também é sobre perceber que a lógica nem sempre é justa e que questionar é um ato de resistência e lucidez. Se tem algo que essa releitura me ensinou é que revisitar histórias da infância não é nostalgia, mas um autoconhecimento, porque cada vez que a gente cai na toca do coelho, a gente volta diferente. E talvez seja exatamente isso que faz com que essa obra continue tão viva mais de 150 anos depois. E aí, você já leu esse livro? Me conta aqui nos comentários. Se você se interessou, tem aqui o link na descrição do vídeo da Amazon para você comprar essa edição. Você não vai pagar nada mais por isso, mas você vai me ajudar e ajudar esse canal a ter uma comissãozinha da Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém e também deixa um like. É isso, até a próxima resenha e tchau!